Lembrando, rapaziada, que suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não somente isso, também tem roupas, acessórios para treinos, enfim, tudo do mais alto nível você encontra lá. Não esquece de usar o cupom Carlos que ajuda muito. Muito obrigado. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos Analisti aqui. Pessoal, antes de tudo queria dizer pra vocês que eu vou fazer mais de 2 vídeos focados quase que 100% no Urs, ok? Não vão sair em sequência, até porque eu preciso adiantar outros assuntos, mas já dando spoiler pra vocês aqui, é o seguinte: vamos falar sobre certos grupamentos musculares do Urs aí que sofreram claramente nessa transição, isso é, panturrilhas e dorsais, então eu vou abrir um leque bem grande em relação a esse assunto. Vou trazer alguns exemplos para vocês e vou dar a minha opinião, claro, tá, em relação a isso. Vai ser um vídeo bem completo para quem tá curioso em relação a esse assunto, eu acho que vai ser bem bacana. E claro, pessoal, também vamos falar sobre o que esperar dele nesse Mr. Olympia, até porque convenhamos, né, numa line-up numerosa com nível de atletas de altíssima qualidade, tudo fica muito diferente e dá pra gente fazer sim, acredito eu, tá, pelo físico que já temos acesso aí do Urs, fazer uma previsão do que esperar dele nesse ano. Enfim, pessoal, vamos agora fazer aqui a análise, tá, pose a pose. Temos aqui as imagens das prévias, que eu acredito que foi onde rolou mais controvérsia, porque é o seguinte, cara, é só rapidinho, tá, dar um adendo aqui pra você. O cara que ficou em terceiro lugar, eu acredito que é o L. Edward, algo assim, tá certo? Ele na primeira chamada de ordem numérica, ele ficou ao lado do Urs. E cara, mesmo que ele não seja um cara tão harmonioso estruturalmente falando, da parte superior com a parte inferior, porque a parte anatômica ali do peitoral dele, talvez até mesmo a largura, tá certo? De ombro a ombro, acaba criando um certo desbalanço em algumas poses, ainda assim, o duplo bíceps de frente e o back double biceps dele estavam impressionantes. E ao lado do Urs, ele tava dando uma ofuscada bem bacana, tá certo? Em termos de volume e em termos também de detalhe, pelo menos naquelas duas poses iniciais. Então a controvérsia já começou por aí, né? E como o Urs ficou ao lado de um cara muito forte, eu acredito, eu sinto isso, tá, pelo menos, que ele perdeu um pouco do impacto. Porém, vamos focar aqui somente no embate entre o Quinton e o Urs, tá certo? Falando aqui das prévias. Primeiro de tudo, pessoal, eu sempre falo que abdômen é o rosto do físico. Olhem isso aqui, tá? Vou soltar o vídeo, o Quinton tá posando aqui. Eu acredito que vocês concordam comigo que a linha de cintura do Urs, né, fazendo o vácuo, deixa o físico dele muito bonito. O frame X dele, cara, tá um absurdo. A proporção da pose, claro, né, é o que faz ela ser tão diferenciada, porque o arredondamento, essa silhueta dele tão arredondada, é o ponto, assim, chave de deixar o físico dele tão, sabe, tipo assim, especial. A realidade é essa, sabe? É difícil você achar um cara que tem uma silhueta tão arredondada. São poucos os caras hoje de toda a Pro League que tem esse tipo de silhueta, tá? Já o Quinton, ele não é tão beneficiado nisso. Você vê que a perna dele é um pouco mais reta, justamente por conta daquele ponto que já tocamos aqui no canal, né, em relação à anatomia do Quinton Warrior. Ele não tem, ó, o tensor da face lata aqui, tá vendo, tão contínuo com o vasto lateral. Você vê que a perna do Urs, logo depois do quadril, ela já começa a arredondar, né? Então a fluidez da perna, ela é obviamente mais interessante do que a do Quinton. Só depois de um tempão, né, que ele começa a ter arredondamento no quadríceps dele, que no caso é aqui no finalzinho, né, cara, é do vasto lateral, tá certo? Então isso é, obviamente, tira, né, um impacto do arredondamento da parte inferior. E também, claro, em relação à dorsal, além do Urs ter a dorsal mais baixa, se projetando de uma maneira mais forte, logo aqui ao lado da caixa torácica dele, ele também aparenta ser mais largo justamente por isso. Mesmo que o frame dos dois seja parecido e o Quinton Era tem até uma vantagem nisso, o arredondamento, cara, da dorsal é o que dá esse impacto, né, cara, para a parte superior do físico dele. E claro, né, criando contraste com a parte inferior, deixa o flow do físico dele mais bonito no geral, tá certo? Porém, olhem como a linha de cintura, quando ela tá bem contraída, ela deixa o físico muito mais bonito, mais detalhado. O Quinton, ele vai contrair o abdômen dele por, cara, assim, meio segundo, tá? Isso aqui, ó. Pronto, tá vendo? É até difícil, cara, de parar na hora, tá? Olha isso aqui. Pronto, aqui ele contraiu, tá? Eu acho que ele contrai ainda um pouco mais, mas, cara, se eu der play aqui, eu acho que vai correr risco até de perder o momento, tá? E, cara, aqui pra mim é indiscutível, tá? O duplo bíceps de frente do Quinton, ele tá mais bonito do que o do Urs, justamente porque ele tá mais detalhado. A perna tá com mais separação, principalmente a perna de apoio, né? A perna esquerda, você vê que o corte do reto femoral, ele tá mais marcado do que o do Urs, e é por isso que eu falo pra vocês que eu acredito que o Urs, ele tá tendo um certo problema ainda em ativação de perna, tá? Ele muito provavelmente vai corrigir isso pros próximos campeonatos, né? Vai conseguir ativar a perna com mais perfeição. Mas continuando aqui, além do fato do braço dele ser maior do que o do Urs, isso deixa o frame dele ainda mais agressivo, né? Mais bruto. Lembrando, tá, pessoal? Estamos falando da Open, então isso importa muito. Eu acredito que contraindo a parede abdominal, ele deixa o físico dele não
não somente bruto, mas também com muito detalhe. E esse detalhe é o que dá estética pro Quinton Area, ou seja, a estética que o Ursa tem na silhueta acaba que fica deixada um pouco de lado, justamente porque o Quinton consegue trazer também a estética quando ele tá contraindo a parede abdominal, né, porque ele fica bem detalhado e ele tem o volume como vantagem. Só que é aquilo, né, cara, a pose não é um frame parado, né, você vai olhando o Quinton Area fazendo aqui as poses dele, né, cara, e mesmo que eu acredite que aqui nas prévias ele tava com a leve vantagem, quando o Ursa começou a contrair a perna dele e também fazer um vácuo mais aprofundado, essa desvantagem que o Quinton tava tendo de não conseguir segurar tanto a parede abdominal começou a pesar mais um pouco, tá? Por exemplo, aqui as prévias, tá? Guarda essa imagem e agora olha como foi nas finais, pessoal. Essa daqui é o primeiro confronto das finais, tá? O Ursa já tava com o controle abdominal melhor e também ativando melhor a perna dele, tá? Olha isso aqui. E aí, tá vendo como a parede abdominal ela começa a fazer mais falta, né? É claro que se ele tivesse, tá? Só uma dorsal mais projetada, ele já conseguiria uma vantagem bem clara em relação ao Ursa, né? Porque ele tem mais volume de braço, acredito que isso aí traz esse aspecto de brutalidade pra ele que falta ainda um pouco mais no Ursa, tá certo? Porém, preciso ser sincero pra vocês, mesmo curtindo muito esse duplo bíceps de frente aqui do Quinton Area das prévias, onde ele contrai, né, a parede abdominal, nesse segundozinho aqui, ó, entendeu? Eu acredito que ele estava superior ao Ursa sim. No decorrer do confronto, eu acho que ele foi perdendo um pouco do impacto dele, entendeu? Tanto é que aqui, velho, eu acho que isso aqui fica bem nítido, tá? Eu acho que aqui o Ursa, ele tá melhor do que o do Quinton. Eu acho que, inclusive, dá até pra gente continuar usando essas imagens aqui, porque eu tô sentindo, cara, que a vitória do Ursa, ela foi definida nas finais, sabe? Eu acho que nas prévias tava indo um pouco em aberto, tá? Mas nas finais o Ursa, ele conseguiu uma vantagem. Vamos continuar aqui. Na expansão de dorsal de frente, pessoal, o Quinton, ele precisa corrigir urgentemente essa pose, tá? O Ursa, cara, olha como ele tá confortável executando essa pose. Não somente pelo fato de que o Ursa, ele foi muito esperto e colocou duas fitas ali no dedo dele, né? Se você for olhar, o Ursa, ele tá com os dois dedões dele coberto ali de fita. Isso é para ele ter mais aderência quando ele vai fazer a expansão, né? Quando ele vai segurar aqui na linha de cintura. Ele também tá conseguindo encaixar muito melhor o ombro dele e posicionar a caixa torácica. O Quinton, cara, ele fica muito curvado para frente, ele não consegue fazer a rotação externa do ombro. E quando ele faz essa rotação interna, o que acontece? Ele deixa de usar a caixa torácica e isso obviamente prejudica não somente a expansão do peitoral dele, né? Você vê que o Ursa, ele tá com a caixa torácica mais expandida e o peitoral dele ele fica mais simétrico justamente porque os ombros ficam melhores encaixados. O Quinton obviamente ele não tem isso, mas também o Quinton ele alonga muito o tronco dele. Ou seja, ele vai ficar menos preenchido. Em uma expansão de dorsal de frente, como também numa expansão de dorsal de costas, o melhor cenário possível é você ter um tronco bem encurtado, para que obviamente nesse V-taper ele fique totalmente preenchido. Desse outro ângulo aqui, pessoal, mais lateralizado, dá pra ver, cara, olha a diferença de como o Ursa ele tá confortável nessa pose e como o Quinton ele tá tendo uma dificuldade enorme para executar ela, tá certo? Isso aqui é no vídeo mesmo, tá? Olha isso aqui, ó. Tá rolando o vídeo, vocês viram, né, que ele se permaneceu daquele jeito. Então, obviamente, uma desvantagem muito clara pro Quinton na expansão de dorsal de frente, muito mais pela execução, tá certo, do que eu acredito que se ele tivesse nos 100%, a desvantagem seria muito menor. Apesar, pessoal, de que sim, ele ainda ficaria em desvantagem nessa pose, eu prevejo que sim, justamente por conta do arredondamento da silhueta, tá? Olha a perna do Ursa aqui, como ela salta mais aqui pra cima, tá vendo? E a do Quinton, ela vai saltando lá mais próximo do joelho. Então isso aqui deixa com que a dorsal do Ursa ela fique mais fluida, mais arredondada e também iria entrar muito no jogo, tá? Olhando aqui a próxima pose, que no caso é o peitoral de lado, eu quero fazer um adendo aqui bem importante pra vocês. Eu acredito que, cara, eu vi muita gente e assim, cara, foi inevitável, tá? Eu tive que olhar alguns comentários ali, eu tava muito curioso pra saber a opinião do pessoal em relação a isso. E muita gente, cara, tava vendo o Ursa tendo vantagem nessa pose. Eu até acredito que o Ursa, ele tá mais proporcional, tá certo? O peito, o braço, o ombro se conversa melhor. Apesar, cara, de que, assim, cara, eu não gosto de jeito nenhum do jeito relaxado que o Ursa faz essa pose. Ele deixa a parede abdominal dele muito relaxada, velho. Isso me incomoda muito, desde a época da Classic, né? Eu sempre falo isso aqui. Mas, cara, não tem como eu chegar aqui e falar pra vocês que eu prefiro esse peitoral de lado do Ursa ao invés do Quinton Area. Mesmo que o Quinton Area ele tenha claramente uma desproporção em relação ao braço, porque assim, cara, eu não sei o que acontece com a genética do Quinton para braço, tá? Se você vê, até quando ele faz de vez em quando mais musculoso, o braço dele, mano, a largura, né? O volume que ele tem ali no tríceps, cara, é quase que da largura da perna, mano, sabe? Então assim, ele ganha uma ilusão de ter um frame muito maior por conta do braço dele. É aquilo que eu expliquei para vocês em relação ao
abaloamento da cabeça lateral do tríceps e da cabeça longa, né? Quando o cara tem essa região aqui muito arredondada, ele ganha mais frame, tá? Olha como o Urs, ele carece, né, de arredondamento nessa região, então o preenchimento dele lateral fica prejudicado. Isso acontecia com caras como Kevin Levrone, Phil Heath, né? Já falei várias vezes disso aqui no canal. Além do fato, claro, do Quinton Warrior estar com as pernas mais detalhadas, eu acredito que esse aqui, o braço, tá certo? É o fator determinante e também, claro, o controle abdominal, tá certo? Para ele ganhar essa pose. Então aqui eu acredito que o Quinton, ele teve uma vantagem. Indo para a próxima pose, que no caso é o duplo bíceps de costas, cara, isso daqui eu fico em dúvida, porque é o seguinte, tá? O Quinton, ele tem um frame maior do que o Urs no duplo bíceps de frente, mas aqui você não vê essa vantagem tão clara, né? É claro que falando de nível de 3D, o Quinton, ele sai numa vantagem nos músculos escapulares, no volume de ombro também e na proporção com o braço. Mas é curioso demais, cara, ver como as costas do Quinton, ela fica muito negativa. E aí me vem a dúvida, será que é uma questão de posicionamento ali da parte do tronco dele ou é uma ausência de uma caixa torácica mais profunda? Sabemos que o Urs é um cara totalmente diferenciado em profundidade de caixa torácica, então a estrutura dele para caixa torácica é muito absurda e ele vai obviamente ter mais 3D, mais profundidade em poses laterais e também em poses de costas. Mas cara, eu me pergunto, será que o Quinton não poderia melhorar isso aqui não, velho? Parece que ele tá empurrando muito as costas dele para dentro, entendeu? Então ele acaba que poderia ter uma vantagem mais clara nessa pose, né? Mas fica um pouco ofuscado em relação a isso, né? Então o Urs, que nem é um cara que tem um V-taper tão grande assim, não tem tanta espessura nas costas na parte superior, acaba que fica até meio que parelho com o Quinton aqui. Mas sim, a vantagem é dele, tá? Falta arredondamento aqui na perna um pouco mais? Falta, né? Principalmente, claro, né, se comparado com o Urs, que tem um arredondamento incrível. Acredito que ele poderia também estar contraindo melhor o glúteo dele e marcando mais os posteriores de perna. Mas, cara, é inegável que o Quinton, ele tem mais profundidade de corte na parte superior, mais músculo no geral, então ele tá superior sim no duplo bíceps de costas, tá? Indo pra expansão de dorsal de costas, é uma pose, cara, que eu acreditava que o Urs, ele fosse conseguir colocar ela de um jeito mais impactante no palco. Mas parece que não se resumiu tanto assim, né, velho? Eu me lembro que o Urs, após o Olympia, ele sempre postava essa pose e as costas dele no geral tava muito 3D, muito empedrada. Aqui, cara, nesse show e também no Itália Pro, eu não achei uma pose tão absurda assim como eu imaginei que fosse ficar, entendeu? Tanto é que eu vejo uma vantagem clara do Quinton aqui. Ele tá mais largo, mais espesso na parte superior, o trapézio dele acredito que tá mais bonito e mais condizente, claro, com esse volume aqui que ele tem do lado de cima do dorso, tá? É claro que o arredondamento da parte inferior do Urs chama muita atenção, o físico dele em si, ele tá muito proporcional em termos de silhueta, mas cara, não tem como negar que o Quinton, ele tá superior nas duas poses de costas, ok? Tríceps de lado, pessoal, outra pose que ao meu ver, vitória do Quinton Warrior. Não somente ele fica mais volumoso do que o Urs, mas cara, a estética dele nessa pose é absurda. Olha o peitoral, olha o frame dele, olha o nível de harmonia que tem entre ombro, peito e braço e linha de cintura. Impressionante. O Urs claramente tem uma dificuldade em relação à mobilidade, né? Ele não consegue segurar muito bem a mão dele de trás e a linha de cintura dele não consegue ficar tão controlada ao ponto do peitoral dele tomar conta da pose. Então a parte superior dele, o tronco, ela não fica tão volumosa assim. E na pose por completo, tá? Ó, ele contrai a linha de cintura, mas o peitoral não salta como o do Quinton. O ombro de trás, ele não aparece como o do Quinton Warrior. Sem falar, claro, também na diferença que tem aqui no detalhe da perna. Então, pra mim, pose tranquila do Quinton, tá certo? 3-2 por enquanto aí nas contagens, né? Quando ele faz assim, mano, cê é louco, muito estilo, tá? Hoje também fica muito bom, mas eu acredito que o braço faz muita falta naquele aspecto de open de verdade, entendeu? Então, aqui pra mim é Quinton muito tranquilo, tá certo? E aqui, pessoal, no abdominais de coxas, é uma pose assim muito fácil mesmo pro Urs. Não somente o V-taper dele, né? Aqui ele consegue dar uma exposed muito grande no Quinton Warrior. Cara, olha isso aqui, é um absurdo, né, velho? A parede abdominal dele agora melhorada, só deixou a pose ainda mais forte. E a perna dele, o arredondamento surreal. E conseguindo ativar a perna desse jeito aqui, é óbvio que é uma pose tranquila pra ele, tá certo? Muito fácil mesmo essa pose aqui de julgar. Apesar, cara, de que essa pose do Quinton é muito boa, tá? Mérito total ao Urs. Não é um desmérito pro Quinton. A pose dele é muito boa, mas o Urs é muito diferenciado aqui. E obviamente ele mostra todos os pontos fortes que ele tem, né? É a melhor pose do Urs praticamente da atualidade dele aí, tá? Agora vamos aqui pro mais musculoso. É o seguinte, velho. O Quinton, é aqui que eu falo pra vocês, mano. Olha, aqui ele tá conseguindo jogar mais os adutores dele, tá? Mas tem uma foto que ele tá com o Samson, que, cara, é sério, que ele não tá usando tão bem os adutores dele. E você vê que o braço dele tá mais largo do que a perna, velho. Mas aqui ele tá até mais proporcional. Eu sinto que falta ainda
mais preenchimento de peito pra ele, tá certo? Comparando com o Urs, inclusive, fica bem nítido, né, cara? É óbvio que tem a escolha da pose. O Urs colocando as duas mãos assim ao lado da perna, ele consegue expandir mais a caixa torácica dele e deixar, né, com que o frame dele se apresente de uma maneira melhor. Então esse contraste aqui de ombro com peito fica mais fluido, né? No Quinton você vê que ele chama muita atenção de ombro, de braço, e o peito fica meio apagado, e também a linha de cintura, né, acaba que tira o detalhe, e como ele já não tem detalhe no peito, fica meio que embaçado a parte superior dele, tá certo? Já no caso do Urs, né, pessoal, precisava um pouco mais de braço, né, pra ter esse aspecto, né, cara, de um mais musculoso, bem forte mesmo, né, cara, de open. Assim, cara, tá uma pose difícil, sabe? Eu acho que o Quinton, ele tá ocupando bastante espaço por conta da largura do braço, o Urs, né, por conta da largura do ombro, do jeito que ele tá posicionando também a dorsal dele, né, você vê esse V-taper aqui, a linha de cintura bem controlada, a perna bem detalhada, bem arredondada. Cara, que essa pose aqui tá difícil, mano. Então assim, no pose a pose, sendo bem sincero com vocês, pessoal, eu acho que o Quinton, ele levou uma certa vantagem, tá? Bem pequena mesmo, cara, porque assim, foi muito acirrado. E também tem outro ponto, né, pessoal? Como a batalha foi muito próxima, e se olharmos aqui na qualidade da imagem, não tá tão boa assim, não dá pra ter uma noção de todos os detalhes de fato, algumas poses, pessoalmente, podem ter, assim, um resultado diferente, entendeu? Por exemplo, o duplo bíceps de costas. Aqui dá pra ver que o detalhe do Quinton, ele tá melhor, mas se olharmos em outros ângulos, né, tipo assim, de lado, você vê que essa falta de profundidade nas costas dele traz um impacto real. Então, pessoalmente lá, essas poses assim, né, pelo fato, tá, de que não dá pra ter uma noção muito boa assim, né, pelas qualidades de imagem, ela pode ter um resultado diferente, entendeu? Então, como foi muito próximo, eu não acredito que foi garfo ou coisas do tipo, tá? Poderia ser uma vitória do Quinton, com certeza, mas uma vitória do Urs aqui eu não acredito que foi roubo, entendeu? É isso que eu tô querendo falar. Porém, só pra deixar claro, tá? Bem claro mesmo, pelas imagens que temos aí, eu acredito que o Quinton, ele levou sim uma pequena vantagem em relação ao Urs, tá certo? Mas queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham? Lembrando, rapaziada, suplementos de qualidade você encontra lá na Groove Suplementos. Utilize o cupom Carlos se possível, tamo junto, rapaziada, valeu, é nóis!